a gente vai entrar agora no caso Ana, propriamente, e exploraremos o caso Ana naquilo que eu acho que ele, né, foi útil para o processo da psicopatologia da sessão de hoje, de ilustrar um pouco esses desafios que a clínica psicanalítica vem enfrentando com esses casos limite, com esses borderline, né? E aí vamos para o transbordamento de Ana, né? Ana traz como sintoma, logo no início, né, aos 4 anos, uma asma, né? Uma asma que vem aos 4 anos. E aí, né, eu fui tentando escutar isso, né? Uma coisa que o Luiz fala sempre, né, de escutar o texto, né? Eu acho isso bacana, é uma ideia fantástica, né? Eu tentei fazer isso na outra sessão de psicopatologia que eu conduzi, na medida em que a gente pode escutar o texto, escutar o que o texto reverbera em nós, né? Em algum momento aqui eu irei me valer da própria interpretação que a analista dá ao caso. Em outros momentos isso me suscita outras coisas diferentes, proposições de acréscimo, né? E eu vou tentar fazer essa transmissão daquilo que Ana me fez escutar, né? Essa asma aos 4 anos, né, que aponta para a falta de algo que preenche, né, que preenche o interno, certo? Que preenche, só que não é qualquer coisa, não é uma falta qualquer, é a falta de um fluxo de uma substância vital ao sujeito, né? E aí, lógico, o ar é colocado, né, no plano biológico para a asma, mas se a gente puder pensar aqui como uma analogia, como uma comparação, né, esse fluxo dessa substância vital, né, que estaria, por exemplo, no qualis do jogo intersubjetivo intrapsíquico, né, o quanto num fluxo afetivo relacional tem um efeito no preenchimento de um interno ou na ausência desse preenchimento. Então essa asma, esse algo que falta, né, falta algo para preencher o interno. Esse ar que falta, né, e isso foi muito interessante de pensar essa asma nesse paradigma, né, desses tonos aí que a gente viu, desses conceitos. A autora aponta que na adolescência, Ana sofre uma mudança de ambiente. Uma mudança de ambiente decisiva, né, para a história de vida dela. E ela é feita em prol de cuidados a essa doença, né? Uma tia chega e leva ela para São Paulo para se cuidar, porque ela estava ali, né, num ambiente, a gente vai até ver isso depois também, precaríssimo e tudo mais. E essa mudança, né, de ambiente que é feita em prol desses cuidados, mas que tem um efeito decisivo para todo o contorno aí das questões de Ana, né? E é interessante que Ana chega à clínica porque ela foi ao hospital com crise asmática e é o plantonista que manda ela ir procurar um tratamento, né? O plantonista do pronto-socorro vai encaminhar ela, né? Ela usa até uma frase: o médico disse que eu não voltasse lá enquanto eu não passasse por aqui. Né? Então, isso me faz pensar, né, o quanto, em alguma medida, o sofrimento dela teve que ser vivido fora de si, né, porque ela não se dava conta dessa experiência de sofrimento, e essa experiência é vivida por um outro, no fora do si mesmo, para que enderece ela a um trabalho de acompanhamento sobre as suas questões. Então é um outro que atenta às demandas psíquicas provindas no corpo. E isso para mim também me faz pensar nessa posição básica que o modelo da maternagem traz. O modelo da maternagem, que tem talvez como ilustre ícone o Winnicott, mas ele não é o único, né? Você pega o Balint, como eu disse também, o Ferenczi,
que, ao meu ver, inaugura necessariamente esse modelo, né? Esse outro que é preciso estar atento às demandas do corpo para atentar a algo do psíquico. E aí essa mãe que é capaz de ler esse bebê, que é um corpo que ainda não traz o campo verbal, o campo da comunicação verbal, mas que a partir das experiências que um bebê vive no próprio corpo, uma mãe é capaz de dizer é fome, é sono, é capaz de estar atenta a esse corpo e atentar para questões psíquicas desse sujeito. Ele quer dormir. Então, há alguma relação nesse modelo maternal que eu acho que Ana traz a partir desse encaminhamento. Né? Ela está muito... como se na própria entrada dela na clínica ela já dissesse, eu vim já nesse modelo de maternagem. Foi o outro que precisou atentar para as minhas questões. Eu não tenho aparelho psíquico ainda para isso. Eu não tenho como me questionar, estou sofrendo, está difícil, né? Como a gente vê na neurose, né? Na clínica da neurose clássica, o sujeito se interroga, faz questão sobre o seu sofrimento. Né? Ana não fazia. Então foi preciso um certo espaço relacional que oportunizasse uma pequena brecha, né? Acerca do intrapsíquico de Ana. Porque a partir dela, isso não era possível, não foi possível. Ela não chega na clínica, eu estou procurando sofrimento, eu estou procurando minhas dificuldades aqui, estou querendo achar as causas do meu sofrimento e tal. Ela não vem com essa interrogação. Ela vem endereçada por um outro, né? E aí é legal a autora descrevendo que Ana fica na ponta da cadeira. E na hora que eu li aquilo, eu fiz o abismo. Né? Esse abismo que é um limite entre o holding da cadeira, né? Olha só como eu estou aqui nessa poltrona que me abraça, me ancora, né? Me permite uma sustentação ao meu corpo, me permite relaxar com o meu corpo. E Ana está na beira da cadeira, no abismo, entre o holding e o vazio, o breaking down, né? O que o Winnicott chama dessa experiência de colapso, essa experiência de cair, né? Breakdown, cair e quebrar, né? É um quebrar-se no chão, né? Então, essa experiência de Ana de mostrar, estou no limite do abismo entre receber um holding, receber esse cuidado e cair no abismo, no vazio, no vácuo, né? E é interessante que a autora enuncia também que Ana esfrega o corpo fortemente. Esfrega o corpo, né? Como se ela precisasse nortear o continente que ela tem, né? Esse continente problemático. Né? O corpo, ele é o nosso continente enquanto sujeitos. Né? O corpo é esse locus para o sujeito. Né? Então, esse continente, né, em alguma medida, é conteúdo a ser interpretado. E a analista interpreta isso. Ela diz, interpretei isso, mas isso não foi assimilado. Mais uma vez, retoma aquilo que eu falei da diferença, né, da clínica do recalcado, da interpretação e essa clínica desses casos limites, aonde não há esse continente, então esse sentido, esse conteúdo, não faz sentido, não é assimilado por resistência. Não é reacessado. Perfeito, não é reacessado, não tem como, né? Interessante, isso faz sentido para mim com alguma coisa da minha vida. Isso não é em nenhuma medida assimilado porque não tem aonde colocar isso. Né? Não é possível ter um continente ainda para colocar esse conteúdo. Então, uma dimensão, acho que uma dica que a gente pode pensar aqui é que é um termômetro importante a percepção de quando uma interpretação ela vira resistência, e aí a gente está diante de alguém que diante do conteúdo faz uma rechaça, traz alguma dificuldade, aponta para o recalcado, ou
essa interpretação, ela não é assimilada, é diferente. Ela não é colocada dentro do aparelho psíquico porque não há lugar para isso, né? Em alguma medida não há, às vezes, essa estrutura enquadrante, esse vazio, essa moldura para, pela via de pôr, né, como diz o Leonardo, a gente construir a tela que vai ainda também ser vista, né? Então, esse conteúdo, ele tem que ser pensado nos casos limites como um plano secundário do trabalho clínico. Ele não é um plano ausente, ele é um plano secundário. Ele vai ser requisitante de um outro plano, que André Green chama de terciário, né, onde a gente pode vincular os processos primários aos processos secundários, e aí sim ter elaboração. Né? A elaboração, ela só é passível, a gente só consegue elaborar os processos na medida em que a gente tem, né, esse continente e esse conteúdo, né, que ali pode habitar e ser elaborado. Então, a técnica clássica, ela não está sendo invalidada, ela está só ganhando, né, uma problematização ante o seu uso. Na medida em que utilizar uma interpretação, que não, né, continuará sendo uma das principais ferramentas da clínica psicanalítica, é uma das fundamentais ferramentas da clínica psicanalítica, isso fica um pouco secundarizado, né? Mas também aponto como uma importante dica de percepção daquilo que estamos escutando, né? O quanto é preciso poder discernir se a interpretação é rechaçada enquanto resistência ou é rechaçada porque ela é inassimilável, né? Bom, aí vem as crises de asma de Ana, né? Que começam a se intensificar quando ela fica desempregada, né? E esse sintoma fica forte, ela tosse até vomitar, né? E o que é que me fez pensar esse trecho do caso? Em alguma medida, essa crise de asma vem quando há uma ruptura do fluxo libidinal de Ana, né? Que é a via financeira dela. Ela perde a via financeira, Freud sempre deu equivalência a libido e finança, né? E que, na medida em que ela perde essa via libidinal que as finanças ofertavam em alguma medida, e a gente vai ver mais na frente, a autora até problematiza um pouco esse emprego dela, né? Qual era o lugar do emprego, né? O lugar de um autossuporte, né? Mas quando ela perde o emprego, a gente está diante da experiência que se intensifica algo é posto em crise. Porque até então Ana não se questiona sobre seu sofrimento. Até então, né, foi preciso até um outro para apontar a ela que talvez exista algo do seu sofrimento intrapsíquico, né? E ela tosse até vomitar. E aí isso me vem esse interno que precisa vir para o externo, né? Eu me recordo aqui, Françoise Doutor, que fala de uma experiência que ela tem com o irmão dela, muito precocemente. Ela, criança, vê o irmão que tinha um jogo afetivo muito forte com uma babá e uma cozinheira, e o irmão presencia uma briga entre a babá e a cozinheira e se põe a vomitar. Doutor, né, vai ter todo um lugar dessa experiência para a história de vida dela, para a teoria dela, é interessantíssimo, mas em alguma medida é como se ela dissesse, né, ela lê aquela experiência do irmão que ele está botando para fora, né, a questão afetiva daquele jogo relacional, do conflito que ele vivenciou, né, das duas, né, funcionárias lá da casa dele, da babá e da cozinheira. Então, é como se o externo, aquilo que eu falei da indiferenciação entre interno e externo, o externo, no momento em que isso ainda é pouco diferenciado, o externo invade e o interno é projetado. E a gente vai ver nessa clínica dos casos limites o quanto essas questões entre interno e externo vão estar muito presentes, né, ante essa fragilidade dessa diferenciação, e o quanto esse interno é projetado, esse externo é invasivo.
né? Isso é bem próximo é da onde vem o excesso, né, dessa ordem do excesso, e a gente vai para o plano da equivalência simbólica, lá no plano arcaico do bebê, quando o excesso do leite é expulso do golfo. Perfeito. Né? Então o bebê regurgita o excesso do leite, né? Não há o que ser feito. Né? Então ele introjeta, né, naquela fome voraz, que é para além das suas próprias capacidades, porque ele ainda não entende o seu. Não há um. Ele não tem a experiência de contenção, né? Não são bem delimitadas, então ele não sabe o que cabe e o que não cabe. Perfeito. E aí a gente vai ver, por exemplo, inúmeras patologias se desdobrarem a partir daí de indivíduos que não sabem aquilo que cabem dentro de si e introjetam excessivamente e expurgam de outras formas, né? A gente pode pensar a obesidade em algum plano nesse mesmo. As adicções. Tudo isso que a gente vai propor a partir de aí, da partir de agora, né? Mas o quanto isso é do mesmo plano de equivalência simbólica do golfar na criança. Sim, perfeito. Né? O vômito que acesso é muito comum e as crianças fazem isso muito frequentemente, mas hoje cada vez mais é uma via possível no adulto para simbolizar esse excesso. Essas experiências primitivas de excesso, né? Ou de ausência radical, como a gente também vai ver, né? Que aqui a gente vai trabalhar com essa dimensão do excesso do vazio, né? Esse excesso de vazio também colocado, né? Exato. Tanto vazio quanto presença são excessos. Aquilo que a gente falou aqui da experiência de satisfação, né? De ser um intercâmbio, uma oscilação, né, necessária entre presença e ausência, né? Isso, um equilíbrio dinâmico, como diria Luiz Cláudio Figueiredo lá em Ética e Técnica. Bom, Ana tem o seu primeiro emprego aos 14 anos, né? Nunca ficou sem trabalhar. Em alguma medida isso me fez pensar numa atividade defensiva e complacente, né? Ante o desamparo, ela sai do ambiente primário, vai para um outro ambiente, que é quando essa tia tira ela de casa, né? E ela vai, né, muito rapidamente pensar, né, se propor a uma atividade laboral, a um trabalho, né? E num tempo, digamos assim, em que ainda é possível viver uma certa liberdade da juventude, ainda resíduos da infância, né? Ela estava ali com 14 anos, né? Então vamos dizer que ela está na adolescência, ainda traz algumas questões da infância, já está indo para a vida da sexualidade, para a vida adulta, mas o trabalho, né, me fez pensar aí como essa atividade defensiva e complacente, né? E complacente na medida em que ante os desamparos, ela vai tentar uma atividade que ela controle o ambiente, que ela tenha algum controle do ambiente, né? E é em função disso que ela diz que o tempo livre é desconfortável para ela, né? Isso é bacana de ver, porque aponta, ao meu ver, de novo para a experiência de satisfação, que a gente está usando como modelo aqui, para esse tempo de espera do objeto. É desconfortável o tempo livre. O tempo livre é exatamente o tempo entre a presença e a ausência do objeto. É um tempo livre que o bebê fica. Ele pode convocar a representação, negar a representação, chorar pelo objeto. Ele tem diversas reações, mas ele tem um tempo livre quando oscila presença e ausência, né, na experiência de satisfação. Então esse tempo de espera a põe numa passividade traumática. E aí é necessário recorrer a uma atividade defensiva. Porque esperar é retomar esse arcaico, né, de esperar o objeto que talvez não tenha vindo, como a gente vai ver que realmente não vinha para a Ana, né? Então, essa passividade traumática convoca uma reação defensiva, ativa e complacente ao ambiente, né? Vou dar conta de trabalhar, me sustentar, porque não tem ninguém para cuidar de mim, né? Não tem ninguém, eu estou aqui num tempo de esperar e o objeto não vem ninguém cuidar de mim, né? Então,
é nesse momento que ela traz a frase: terapia é para quem tem tempo para pensar. E aí eu vou trazer não só a noção de tempo, que a gente já está colocando aqui, mas o pensar, o campo representacional. Então, o quanto a gente colocou lá com a experiência de satisfação, o quanto ela promove a inscrição do campo representacional, em alguma medida, o tempo dessa experiência de satisfação em Ana afeta o pensar. Afeta a possibilidade de representar seu próprio sofrimento. Afeta a inscrição da representação. E aí ela não tem tempo para pensar. Ela não tem um tempo, né, constitutivo no qual o objeto foi capaz de trazer uma representação possível de ser pensada. Ou ele foi, né, excessivamente intrusivo, e aí ele não pode ser pensado porque ele nunca é ausente, ou ele foi excessivamente ausente, né? E aí ele não alça nunca a representação também, tá certo? Só angústia, é só a experiência de excesso no jogo pulsional. O Winnicott fala que diante de todos os tempos psíquicos, um dos mais importantes é o da não excitação. Isso. Para que a criança possa, de alguma forma, alçar essas representações como algo da experiência do eu. Sim. Algo do ser, né? Que é algo que eu sinto, que eu crio, né? Mas que isso é numa certa medida. E é esse distúrbio, né, do excesso da presença, do excesso da ausência, inviabiliza que esse indivíduo possa estar nesse estado de não excitação. Ou na sua equivalência simbólica, sozinho. Isso. Ou sem fazer nada. Aí me lembrou o filme do Comer, Rezar e Amar, da Julia Roberts, quando ela chega na Itália e ela com aquele movimento workaholic, né, de trabalhar o tempo inteiro e não poder parar nunca, porque quando ela está parada, ela está em sofrimento, ela viaja muito, ela namora muito, tem muito namorado, todas as relações dela são excessivas, né? E ele diz assim: por que você não se propõe ao dolce far niente, né? O prazer de não fazer nada. Isso. Né? Enquanto algumas culturas isso não é possível, talvez por esse excesso ou do intrusivo ou do afastamento extremo. E se a gente pensa numa cultura de educação americana, em que, por exemplo, os pais deixam os filhos longos minutos chorando para não criar birra na criança, né? Eu não vou mimar essa criança, e a criança fica lá 1, 2 horas a fio chorando, né? Solicitando os pais não, porque eu não vou criar ele precisa ser independente logo cedo, né? Então é uma cultura que, por exemplo, expulsa as crianças assim que elas fazem 18 anos logo, porque é feio para a cultura, né? Então, quanto isso produz esses indivíduos desse excesso. Essas constituições psíquicas, né? Então vejam, esse tempo, em função do excesso pulsional, desse momento em que não há esse mínimo de excitação possível, né? Esse tempo em que esse excesso de pulsão vai dar um lugar vazio com potencialidades representacionais, certo? É preciso um certo tempo, e aí um tempo de presença e ausência, de uma constância entre presença e ausência, né? Que permita um espaço potencial para a criação da representação, né? Porque a intrusão da realidade, ela não permite essa construção do pensar criativo de si mesmo. A intrusão da realidade, ela traz uma representação pronta, né? E que o sujeito não é capaz de criar a própria representação de si e do objeto, certo? Então, nessas situações, só há o excesso do vazio ou o vazio em excesso, né? E aí a gente avança no caso, quando ela traz, né, um pouco mais o material constitutivo de Ana. Antes que você faça a conclusão, você começa essa parte, o Winnicott, Klein, o Winnicott pontuou isso muito bem, quando diz que só é possível alçar esses representantes nesse vazio, né, nesse estado de não afetação, quando há a confiança de que o objeto, mesmo na ausência, ele exista. Sim.
né? Klein coloca isso. O Winnicott vai ampliar quando ele vai dizer que isso é a capacidade de estar só na presença do outro. Só com o outro. Né? E aí ele instaura no psiquismo uma confiança. Então ele pode ficar sozinho mesmo diante a presença do outro. Isso permite que na ausência do outro, ele ainda confie que esse outro não vá falhar, como ele comenta. Que o objeto retornará. Ele fica, que o objeto retorna, então ele fica, né, vamos dizer assim, o psiquismo se tranquiliza para esse ponto. A separação do objeto não causa essa experiência de excesso, ou de excesso de intrusão, ou de excesso de esvaziamento, né? Então, vamos aí para o material mais constitutivo de Ana, onde a gente vai poder já fazer alguns links com o que já foi colocado aqui. Ana é a caçula de 11 irmãos, né? Então a gente já pensa aí um ambiente familiar extremamente complexo, para usar um adjetivo legal, né? Bom, Ana aponta que não há muitas lembranças da infância dela, certo? E aí a gente pode pensar que não é como o Freud propõe a infância recalcada, é a infância não construída, né? Esse traço minêmico, esse traço minésico, ele não foi investido, ele foi completamente desinvestido. Então, o efeito dele não é de rememoração. Ele precisa, mais uma vez, retomo, ser construído enquanto um traço investido da experiência do si mesmo na infância. Ana não tem, em alguma medida, não traz essa recordação da infância, mais uma vez, né, usando aqui a perspectiva dos casos limites, não como uma infância recalcada, né, porque o Freud diz, por que a infância não se lembra da infância? Ele propõe o recalque, né, como o elemento que irá, né, agir no aparelho psíquico da criança para recalcar, né, esse tempo infantil dominado pelas pulsões mais livres e tudo mais, né? Não é essa amnésia infantil que estamos diante de Ana, né? Então, antes de ter a tia como cuidadora, Ana era cuidada por uma vizinha, né? Que vinha quando podia, mais uma vez a questão do tempo, né? A vizinha vinha quando podia. O quando alude para uma noção de tempo, né? Então esse cuidado que vinha quando era possível ser cuidado. Então faz, né, que imaginemos uma ausência excessiva de cuidados, né? Um vazio excessivo em alguma medida. A mãe, por mais que Ana nomeie como boa pessoa, porém muito atarefada, porém mais uma vez alude a tempo, né? Mais uma palavra, um termo que nos faz pensar nesse tempo que é relativizado por Ana nesse momento, né? Ela relativiza esse tempo da mãe, porém muito atarefada. Essa mãe que deixava Ana suja por horas, com um irmão 1 ano e meio mais velho, né? E que, quando a vizinha podia, quando havia tempo, vinha trocar e até alimentar Ana, né? Então nós temos aí um quadro de constituição onde temos um desamparo muito evidente, né? Um quadro marcado por um desamparo fortíssimo, onde essa menina Ana, esse bebê Ana, né, era marcado por uma ausência radical de cuidados. E isso traz experiências de excesso. Isso que o Luiz falou, é como se o bebê não pudesse viver esse tempo de calmaria das excitações, né? Então, Ana trazia, enquanto criança, feridas no corpo, coçava, né, e que trazia um certo aspecto ruim para ela, né? E que, quando tinha mais ou menos 3 anos, um médico, né, passou pela cidade, deu uns remédios para as feridas, e as feridas sumiram.
mas veio a asma aos 4, né? E aí, o sintoma calado no corpo, que eram as feridas, né, deixa de ter via comunicacional. Como todo paradigma médico, o sintoma deve ser eliminado. Então, era vista aquelas feridas como uma doença, né? Não diferente do plantonista do pronto-socorro que viu algo além da doença, esse médico olha para esse corpo, vê uma doença e dá um remédio que retira a via comunicacional que Ana tinha para dizer alguma coisa do seu sofrimento. Afinal, uma criança em desenvolvimento tem o corpo para manifestar aquilo que está, né, constituindo do plano relacional, do plano subjetivo e até mesmo das falhas e dos problemas já constitutivos de patologias aí, digamos assim, certo? Então, na medida em que esse sintoma das feridas foi calado e essa via comunicacional entre o desamparo e o campo relacional se fechou, né, há uma fratura e fratura esse corpo como via comunicacional ao externo. E agora, isso vai para onde? Para o interno. Ela tem asma, né? As feridas foram para dentro. Ela usa essa expressão, né, que foi dito para ela. A tia, que é uma tia paterna, leva ela para São Paulo nesse momento, né? Se apieda daquela situação, diz: não, vamos para São Paulo, vamos cuidar dessa asma, disso tudo. E ela, nesse momento, perde o contato com a família. Mais uma vez, eu retomo o Winnicott no que ele fala da experiência de continuidade. Né? O quanto o Winnicott fala do quão importante é a continuidade dos cuidados e a continuidade do ambiente primitivo. Né? Então, Ana, por mais que estivesse nesse ambiente desamparado, né, que apontavam a fragilidade, né, para a constituição dela, ainda assim aquele é o ambiente na qual ela está inserida num plano geracional, inserida num plano simbólico, é filha de alguém, né? Tem irmãos, tem um plano, né? Tem toda uma gama de fatores que inserem Ana na própria história. Ela perde isso drasticamente, ela perde a experiência de continuidade com o ambiente primário, né? E ela vai para São Paulo, onde perde esse contato com a família. Anos depois ela fica órfã, né? E fala disso na análise, porém, ela se queixa de não ter tido tempo para se despedir. Né? Mais uma vez, esse tempo que não foi possível ao plano relacional, quase que como numa tentativa de uma equivalência simbólica, né? Já que não tiveram tempo para mim, né? Penso que não tive tempo para eles, em alguma medida. Né? Porém, ela se queixa dessa falta de tempo, mas não entoa afetos com isso. Parece completamente desafetada em relação àquilo. Né? E a analista acha isso interessante. Né? A gente vai ver lá na frente, em função ao que o Winnicott propõe, o que seria o movimento de elaboração dos casos limites. Né? Tem a ver com esse afeto aí. E ela se casa antes dos 20 anos, sai da casa da tia, né? E, em alguma medida, né, vai para um suporte relacional, né? Que ela sai da casa da tia, mas ela mantinha um certo suporte relacional a essa tia pela via, ao meu ver, da reparação. Né? Ela ajudou essa tia, né, financeiramente até ela ficar desempregada. Então era como se fosse, por mais que você, né, tenha me tirado do meu ambiente primitivo, eu repararei alguma coisa aqui nessa relação, afinal é algum suporte relacional que eu tenho. Né? E aí, eu pego aí pele e ar. Pele e respiração. Certo? Como esses dois focos sintomáticos primitivos para transbordar esse desamparo em Ana. E se a gente pensar
que o bebê, enquanto via comunicacional só tem o corpo, a pele e o ar que ele respira, né, são fatores, né, digamos assim, preciosíssimos para essa via comunicacional primitiva. Né? O quanto a literatura psicanalítica fala, por exemplo, de pequenas patologias de derme no afastamento da mãe porque viajou, o bebê ficou com uma alergiazinha na pele ou ficou com a falta de ar, né? O quanto são vias, a Françoise Doutor, por exemplo, fala da pulsão olfativa ser a primeira das pulsões, né? O primeiro plano de jogo com os afetos e com o plano relacional, né? E ela fala que na medida em que nossas pulsões olfativas não estão em desajustes, nós temos, né, elementos primitivos aí apontando para problemas patológicos. Não à toa é o que inaugura a vida fora do... Exatamente, né? É o respirar. Né? Faço alusão também a uma cena interessantíssima do filme Perfume, História de um Assassino, né? Que é um livro também, na qual esse sujeito ele, né, é marcado pela experiência da primeira pulsão olfativa, desse respirar, desse cheiro que vem, né, no respirar. Então o ar e a pele são focos muito primitivos dessa via comunicacional de Ana e que foram pilares dos seus sintomas, em alguma medida, sintomas que apontavam para esse tempo arcaico. E aí, a gente pode pensar que esses sintomas, eles vêm nessa experiência que o Winnicott equaciona, né? Que ele faz x mais y mais z. Né? Ele diz, X é a capacidade que o bebê tem de suportar a ausência da mãe. X mais Y, o bebê suporta reclamando. No Y ele está dizendo, X eu suporto. X mais Y, o tempo de mamãe ausente, no Y eu já estou reclamando. X mais Y mais Z é desamparo, é traumático. É quando o bebê diz, eu já não suporto mais essa ausência, né? Então, Ana está marcada por esse Z, por esse tempo no qual a ausência é um excesso de ausência, um excesso de vazio que Ana está vivendo, né? Aonde a ruptura do tempo de continuidade, mais uma vez, vem à tona e traz essa nuance para a gente pensar esse caso. André Green, né, ante tais circunstâncias, vai considerar que não há, né, ante esse Z, esse tempo do insuportável da ausência, né, desse tempo de ausência do retorno materno, André Green vai dizer que, sob estas circunstâncias, não há condição para a manutenção das representações internas, nem da estrutura enquadrante. Então, no Z, eu não tenho como sustentar a representação interna do objeto, nem o próprio, né, continente, essa estrutura suporte para pôr essa representação dentro. Então, nós não temos como manter nem fazer ser consistente essa representação interna, né? Ela vai esmaecer, ela vai perder sua função simbólica, certo? E essa estrutura enquadrante vai apontar o quê? A fragilidade dessas estruturas, né? A precariedade dessas estruturas continentes para a representação interna. O eu, então, fica completamente comprometido. A constituição do eu começa a se tornar um fator importantíssimo para a psicanálise. O próprio Freud já começa isso. Que eu falei, Freud bota as alterações do eu, os problemas de alterações do eu, começam a ganhar uma certa tônica para Freud, principalmente depois da segunda tópica de 23. Né? Então, esse eu comprometido, ele vai passar
pelo crivo de desinvestir, né, de um desinvestimento radical. E isso passa apenas a abarcar uma situação esvaziada, um vazio, o vácuo, o excesso do vazio, a falta de ar, né? Então, é nesse momento que a gente pensa que o eu, em função dessa fragilidade constituinte desse si mesmo, né, marcado pelo desinvestimento materno, essa mãe que não chega nem no Z. Se a gente pega a Ana, a gente pensa numa mãe que não chega nem no Z. Né? Vamos dizer, depois do Z tem o Z mais 1, Z mais 3, Z mais 5, e essa mãe que não chega, e quando a vizinha que podia. Né? Então a gente tem esse excesso de vazio, esse vácuo, essa ausência de ar. E Green alça um conceito chamado complexo de mãe morta, né? Ele fala que havia o complexo da castração para dar conta do pai, né? E ele diz que ninguém nunca falou do complexo da mãe, né? E ele alça o complexo da mãe morta como uma representação dos fenômenos ocorridos no aparelho psíquico quando o desinvestimento intersubjetivo é causa dessas experiências onde o sujeito ele se identifica com o vazio, com o desinvestimento da mãe morta, né? Com esse desinvestimento oriundo do intersubjetivo. Então o sujeito, ele é como se a experiência de si é uma experiência esvaziada. Cria-se um sujeito marcado por uma experiência de si mesmo vazia. Então ele se sente vazio, né? Ele não é preenchido, ele não está preenchendo, ele sente o si mesmo como um grande vazio, marcado e, em alguma medida, identificado com o desinvestimento que a mãe causa, né, neste jogo relacional. Essa identificação com o desinvestimento, diz o André Green, é uma forma de manter alguma relação com a mãe. Certo? Eu estou, em alguma medida, mantendo algum traço da relação objetal intersubjetiva. Ainda que seja o traço do desinvestimento que foi delegado a mim, né? Enviado, investido, um investimento desinvestido. Né? Aquilo que é levado ao bebê é um desinvestimento. E o bebê, para não perder o mínimo de uma relação objetal, se identifica com o desinvestimento, se identifica com a ausência de investimento, se identifica com o vazio, se identifica, né? Então, há um si mesmo esvaziado. E essa forma de manter algum plano comunicacional, algum plano relacional entre o intrapsíquico e o intersubjetivo, através dessa experiência de si mesmo esvaziada, né? É como se ele dissesse: tudo é melhor do que a ausência radical de objeto. Tá? Não há, mais uma vez retomo o luto, né? Não se aceita perder o objeto nesse momento, porque perder o objeto nesse tempo constitutivo é não ter nada para constituir. Então, o que é que o bebê faz como para se salvar? Ele se identifica com o desinvestimento materno. E isso mantém um vínculo primário, ainda que ante uma falha básica, né? Assim como chama o Michel Balint. Então, o vazio deixado pela mãe morta, ele retorna como uma incapacidade no vínculo. Né? O André Green propõe que esse desinvestimento, né, que a mãe destinou à relação no plano intersubjetivo, esse desinvestimento, ele deixa esse vazio, e esse vazio traz como consequência para os pacientes, e isso é uma queixa muito presente dos pacientes dos casos limites,
é essa incapacidade no plano dos vínculos, essa impossibilidade de amar, essa impossibilidade de se vincular, essa impossibilidade do plano relacional. Né? Afinal de contas, a matriz do plano relacional deles é marcada pelo desinvestimento. Então, esse é o tônus do jogo relacional deles. Né? Esse é o tônus do jogo constitutivo das relações para esses sujeitos. Eros, né? O plano erótico, ele fica enfraquecido. Sendo assim, a capacidade de investimento erótica, ela vai ser muito parca, muito frágil, às vezes até inexistente. Né? André Green propõe, por exemplo, o complexo de mãe morta como matriz do autismo, né? Em função do que ele chama de função desobjetalizante, que é um conceito que ele alça aí, que seria essa impossibilidade de objetalizar em função do desinvestimento. E aí, se Eros está enfraquecido, nós temos um tempo oportuno para Thanatos, para as pulsões de morte, para a agressividade, para a destrutividade, que, né, essa destrutividade psíquica vai, né, com toda aquela, assim, baseado aí na leitura de 1920 do Freud, do Além do Princípio do Prazer, ele fala das energias livres que podem afetar a pequena vesícula lá que ele usa, né, que seria uma pequena estrutura enquadrante, uma pequena analogia a esse primeiro continente. Essas energias livres e não tônicas, elas podem agora trazer o ódio maciço, já que a destrutividade, que Thanatos ganhou um oportuno momento com o enfraquecimento de Eros. O ódio maciço também é um sintoma, uma queixa, um elemento muito presente na clínica com os casos limite, né? E esse ódio maciço tende a vir em dois planos sintomáticos: as atuações, né? O que a gente chama de acting out, ou as somatizações, o que André Green chama de acting in, né? Uma atuação para fora, onde a gente projeta, descarrega esse ódio, esse excesso, essa evacuação desse excesso. Né? Então, se projeta a realidade psíquica numa psicose, se projeta o ódio na destrutividade a um objeto relacional, certo? Se projeta o ódio no próprio corpo, nas mutilações. Ou o acting in, aonde essa evacuação desse excesso pulsional odioso vai para o corpo, vai para o próprio corpo, assim como Ana, em alguma medida, faz. Transborda esse excesso no próprio corpo, né? Em alguma medida me faz pensar que ela não leva isso por um acting out para o ambiente, porque se ela projetasse isso para o ambiente, ela destruiria o vínculo que ela ainda tenta manter, né, nessa identificação que a gente acabou de falar, né? Então, nós teríamos aí o que André Green fala desses processos que são oriundos da função desobjetalizante, conceito que ele alça, né, que fala dessa função de desinvestimento maciço, certo? Aonde, em função da função desobjetalizante, nós temos uma ausência da estrutura enquadrante. Então nós temos uma impossibilidade de criar a moldura, de criar um vazio preenchível. Até então nós estamos com a experiência de si mesmo, né, que é vazia, mas não é preenchível, certo? Porque a estrutura enquadrante pode ser um vazio preenchível de conteúdo, no qual o sujeito pode se ancorar e trazer seus elementos representacionais, falar do seu sofrimento, ver a própria tela, né, pintada de si mesmo. Tá? A gente está falando de quadros onde esse sujeito só vê a tela vazia, só a moldura, não tem nem tela, né? Então, essa ausência de estrutura enquadrante em função desses processos oriundos aí desse vazio, né? Esse vazio que traz esse excesso, né? Esse vazio que traz esse excesso
que vai para o corpo, esse excesso que vai para o outro, esse excesso que está tão presente mesmo no vazio, né? E aí me faz pensar o analista como aquele que traz o seu intrapsíquico, os casos clínicos dos pacientes limítrofes, faz pensar esse analista que traz o próprio intrapsíquico, ele é convocado a trazer o seu próprio aparelho psíquico e meio que emprestar, pôr a serviço do paciente para um jogo intersubjetivo. Ele vai se colocar agora num plano relacional para que um outro intrapsíquico seja constituído. Assim como foi perdida a experiência primitiva, aonde um intrapsíquico, que era a mamãe, entrava no jogo intersubjetivo para a constituição de um intrapsíquico, que é o bebê. Então, o analista é convocado a isso, a fazer assim como o plantonista fez. Viu algo de um sofrimento no próprio intrapsíquico dele e disse: isso não é do corpo, procure uma ajuda. Ele não podia fazer muito mais do que isso, mas ele já teve um estalo interessante em alguma medida. E assim, para tentar possibilitar construções dessa estrutura enquadrante, certo? E aí Green alça uma coisa fantástica. Como é que o analista faz isso? A partir da leitura do enquadre clínico. Aquilo que a gente viu ser desafiado por esses pacientes, né? De não conseguirem manter esse enquadre, certo? Então, depois a gente vai agora para um tempo em que Ana já está adulta, né? Tem 3 filhos e um marido, certo? E a gente vê uma cena que é composta, né, de uma ausência de lugar para ela. Ela diz que quando o marido chega em casa de noite, ele vai tomar a cervejinha, fica no sofá, dorme por ali mesmo, e aí quando ele vai para a cama, ela vai para o sofá, ou então ela está dormindo com um dos filhos, que ela tem 3 filhos num quarto, num treliche, então ela nunca está no lugar dela, como se houvesse essa ausência do próprio lugar. Aonde é o meu lugar? Aonde eu habito? Aonde o eu habita? Né? Ela se queixa de solidão em alguma medida, mas não traz o plano da sexualidade. Ela não se queixa do marido, por exemplo, ou das queixas do marido frente à ausência do plano relacional sexual com o marido, né? E aí a gente pode pensar que esses casos limites apontam para essa ferida narcísica que Freud traz lá em 1920, ser muito mais predominante, muito mais hegemônica que o plano do desejo e da sexualidade. Estamos tratando de casos, frente a esses pacientes fronteiriços, nos quais a dimensão da constituição do eu, a dimensão dessa constituição desse continente, dessa estrutura enquadrante, é muito mais pertinente e muito mais predominante ao sofrimento psíquico do que o plano da sexualidade. O que não exclui algum desenvolvimento da sexualidade, o que não exclui o plano do desejo. Não é uma questão de ou um ou outro. Eles coabitam, né? Coexistem no plano no plano psíquico. Então, porém, nesses casos limites, há uma ênfase maior a esses elementos dessa constituição narcísica, dessa constituição da experiência do si mesmo, né? E, em alguma medida, a analista Camila Junqueira aponta que esse marido poderia, ainda assim, né, trazer uma repetição dessa presença ausente. Né? Então, ele estaria ali, em alguma medida, trazendo um plano de repetição, porém não uma repetição representacional, mas uma repetição intersubjetiva, uma repetição que aponta algo do plano do jogo relacional primitivo, de uma presença ausente tão marcante no caso de Ana. E aí vem a interpretação em ato, né? A narrativa do caso vai levando a um momento em que Ana vai narrar sobre o desemprego e aí começa a ter uma forte crise de asma, a tossir, e a analista vê ela extremamente incomodada na ponta da cadeira, né? E aí eu queria pegar aqui o texto porque
traz uma coisa interessante aqui, a página 50. Aqui. Ela diz assim, 50. Ela diz assim: numa sessão, sentada na pontinha da cadeira, ali de novo no abismo, né, entre o holding e o breakdown, né, com a bolsa no colo, como se estivesse de saída, Ana fala de sua incessante busca por trabalho. Pensa em fazer qualquer coisa, fazer comida, faxina como no início, quando começou. Já havia trabalhado em muitas atividades e quando foi demitida, trabalhava na área da contabilidade de uma empresa de grande porte, o que significava uma ascensão considerável. A voz embarga, o ar fica difícil de entrar, busca a bombinha na bolsa que está em seu colo, usa a bombinha e tosse. Tosse muito. Penso, será que ela vai vomitar? Eu achei ótimo aqui a coisa do penso. Será que ela vai vomitar? Quase que a inserção da mãe fazendo a leitura do corpo do bebê, né? Aí ela diz, impulsivamente, a analista, eu retiro a bolsa do seu colo e a coloco na cadeira ao lado. Empurro o seu ombro de forma que ela se encoste na cadeira e lhe dou uma caixa de lenços. Ela fecha os olhos e aos poucos para de tossir. Respira e eu tenho a impressão de que ela dorme por alguns minutos. Reabre os olhos e continua o relato, ainda queixoso de como não tem tido respostas para os currículos enviados. E aí é legal a gente pensar essa interpretação em ato, né? O quanto a analista ela é convocada a pensar a usar o seu intrapsíquico num jogo intersubjetivo sobre algo que talvez esteja acontecendo, né, no intrapsíquico de Ana, só que Ana não consegue pensar. Ana não consegue alçar essa representação. Então, ela faz uma interpretação em ato. Não adiantava nesse momento ela fazer uma interpretação simbólica. Estou vendo que você não está conseguindo, pôr tijolo na testa. Isso não tem sentido. Era algo que precisava se pôr em ato. Assim como o cuidado se faz em ato. O cuidado materno, né, o Winnicott diz, tem muitas coisas que a mãe faz que não faz com palavras. Né? O cuidado se dá muitas vezes silenciosamente, né? Em ato. A mãe percebe que o bebê está com calor, tira uma roupinha. A mãe percebe que está com frio, vai lá e cobre. Né? São atos de cuidado. E a analista de Ana se põe, né, a esse jogo relacional, né, onde o paradigma materno-bebê está como suporte para essa interpretação em ato. Né? E não há nomeação sobre isso. Nem Ana fala nada, nem a analista propõe um lugar simbólico. Vamos pensar sobre o que aconteceu aqui. Não, é algo que é posto em ato. Certo? Sim, uma intenção comunicacional em ato. Tem uma via comunicacional se estabelecendo ali, sem necessariamente o plano simbólico representacional estar sendo utilizado. Né? Então, a interpretação em ato é um elemento interessante nessa clínica com os pacientes limite, né? Aonde o analista é convocado a fazer algo na cena analítica. O analista é posto a atuar, a pensar né? A trazer o seu próprio aparelho psíquico e o seu próprio corpo para a ação clínica. Não mais aquela clínica que a gente vê, digamos, no estereótipo, na cena clássica do psicanalista, apenas interpretando, né, no seu divanzinho, apontando uma coisa ou outra. E certo? O interessante é que mesmo sem palavra, quando você fala o que ela fez em ato, o quanto cada ato que ela fez me soa como uma palavra. Sim. Se acalme, encoste. Sim. Né? Isso. Perfeito, isso tem uma comunicação, né? Tem uma via comunicacional ali, no plano intersubjetivo,
né? Não adianta o intrapsíquico agora estar querendo se comunicar com representações. Não, é da ordem de um plano intersubjetivo para quem sabe criar uma estrutura enquadrante para pôr o plano representacional e intrapsíquico em manejo, em contorno e em trabalho, né? Outro tópico que é importante, estou agora já trazendo tópicos do manejo da clínica com esses pacientes, né? A interpretação em ato seria né? Veja, continuamos no paradigma técnico da interpretação, porém fora do plano representacional conteudista que a gente está mais acostumado a ver na obra, né? Até um tempo na obra freudiana, por exemplo, né? A constância das sessões, né? A gente marca uma vez por semana, 2 vezes por semana. E os casos limites, eles trazem exatamente um ataque a isso. É muito frequente, né? O ataque à constância das sessões, certo? Então, uma ausência, no caso da Ana, ela tinha marcado 2 vezes por semana. Ela só conseguia vir em uma, né? Como se dissesse que há um tempo de presença e ausência que era preciso respeitar e entender, né? Um ritmo relacional que era preciso compreender entre a presença do objeto e a ausência do objeto. Então é preciso escutar um ritmo relacional intersubjetivo neste plano das ausências e das presenças na sessão. Então, assim, mais uma vez, né, uma falta à sessão não é mais só uma resistência. Né, digamos assim, numa clínica clássica, se é possível interpretar uma falta à sessão como uma resistência e tudo mais. Aqui não, aqui é o estabelecimento de um ritmo do jogo relacional, de um ritmo entre a presença e a ausência do outro, né? O atraso nos pagamentos. A Ana tinha um manejo interessante com a libido vinculada ao pagamento, né? O manejo do investimento libidinal, né, tá muito presente nessa coisa do pagar, do não pagar, do deixar para depois, do pagar antes e por aí vai, né? E ela, né, a questão da independência financeira foi uma coisa importante para a Ana. Ela com 14 anos vai trabalhar, vai ter a condição de um jogo libidinal onde ela se sustenta. A autora pensa que isso era um autoamparo, uma coisa meio que defensiva ante o desamparo, uma resposta reativa. Não é uma independência gradativamente assimilada e construída, né? Por exemplo, se a gente pensa aí o modelo winnicottiano, né? Dependência absoluta, dependência relativa, capacidade de estar só com o outro, rumo à autonomia, né? Ela sai do desamparo à autonomia, como se ela não tivesse essas gradações, né? Do processo entre a dependência e uma independência. Então a independência para ela ficaria como essa defesa complacente, né? Essa defesa que ela sustenta para negar a dependência, né? E ela vai apontar algumas coisas em relação a isso. Diga lá, Mariana. Não? Avance? Vamos lá. E aí vem a demissão, né? Perdão. A analista trazia isso para a questão, trazia isso para o trabalho, mas ela sempre, não, eu vou pagar. Né? A analista tentava manejar, não, vamos negociar, mudar o valor da sessão, diminuir, né, às vezes da sessão para não ficar esse acúmulo. E ela tentava o manejo, né, que o analista é passível disso, né, de interpretar esse jogo com o dinheiro, com a relação com o financeiro. E ela sempre nessa resposta reativa, vou pagar. Não quero mudar o que está. Eu quero deixar do jeito que está e isso está dizendo alguma coisa, né? Está assumindo uma função organizadora para a Ana. Mas vem a demissão. E a demissão a deixa na dimensão dessa palavrinha em alemão que é tão importante, eu acho, hoje, para que a gente vá para o Freud, a Hilflosigkeit, né? O desamparo, certo? O desamparo, né, que é essa condição na qual Ana se encontra e da qual ela tinha tentado fugir com esse autoamparo.
O desamparo como um ponto do qual ela estava se esquivando há muito tempo. Né? Um locus, um estado de ser no qual ela não quis, né, ocupar. Afinal, o desamparo para ela é uma estrutura traumaticíssima. Né? Esse desamparo que, né, seguindo um pouco o Winnicott, é oportuno para as angústias impensáveis. Mais uma vez, essa coisa do bloqueio ao campo representacional, né? Que essas agonias primitivas, como diz o Winnicott, ou angústias impensáveis, são, né, em alguma medida, lançadas enquanto excesso no corpo de Ana. Na medida em que ela se vê desamparada, ela lança isso em excesso no corpo. Na medida em que ela vive o vazio, ela lança o excesso no corpo, nas feridas, na asma, né, como a gente viu. E essas agonias primitivas, agon, né, esse radical agon, é luta, é combate, ou seja, já é uma reação ante o desamparo. Já é alguma coisa que o bebê está tentando fazer para não ficar na Hilflosigkeit, né? Esse momento de desamparo que é constitutivo a todo sujeito, mas o efeito do amparo faz toda a diferença. E a gente está vendo aqui algo dessa ordem, né? Então, na medida em que ela vive e revive essa experiência de desamparo com a demissão, ela se vê sufocada, né? Ela se vê inundada desse excesso, essa asma, essa falta de ar, o vácuo, mais uma vez, né? Diga lá. No começo você falou uma questão de complacência, e aí quando você retoma aí, que ela joga isso bastante pro corpo, nunca é pro ambiente, né? Sim, ela tá jogando sim. Esse excesso. É sempre o acting em alguma... Perfeito, ela faz uma complacência, né? E esse ambiente tem um lugar tão importante ainda que na manutenção de uma identificação com o vazio, com o desinvestimento, mas é tão importante esse ambiente, né? É melhor me identificar com o vazio do que a ausência radical do objeto. Né? Então ela faz o acting in, ela faz a somatização né? como mecanismo de evacuar essas pulsões destrutivas, de evacuar esse desinvestimento, porque ela não consegue, né, jogar isso para o ambiente, em alguma medida. Né? E isso aponta o quanto Ana acha intolerável a dependência. Para ela, a dependência foi um fator que marca toda a subjetividade dela. Toda a constituição enquanto sujeito de sofrimento, né? Aonde a dependência a lança em cuidados completamente, né? Digamos assim, como usar um adjetivo? Cuidados parcos que tiveram efeitos desorganizantes para Ana. Veja que a gente não fala aqui de uma psicotização, porque em alguma medida esses pacientes borderlines, né, pacientes limite, eles trazem esses fatores desse tempo de organização primitiva para a cena. Então a gente está diante de angústias de caráter psicótico, angústias de invasão, de intrusão, de projeção, de indiferenciação. Porém, há algum elemento da neurose constituída. Então é como, por isso o fronteiriço entre as, né, borderline, está entre a linha, está no limite entre uma coisa e outra, né? Nem é neurose, nem é psicose, né? E aquilo que eu falei no início, dessa comparação que Freud vai dar na obra dele no final, não mais da neurose ante a perversão, mas da neurose em diferença com a psicose, né? E nesse plano, então, a dependência é intolerável para Ana. E ela está usando os recursos que ela tem, frágeis e parcos, para lidar com essa dependência, né? E que isso está vindo na vida e na relação analítica, né? No plano relacional, na análise e na instituição que ela circulava, Ana
Ana trazia uma questão interessante, ela sempre estava dando bolinho, bolachinha, trazendo uma coisa de um docinho, trazendo um presente, sempre como se ela precisasse, para existir, é preciso mobilizar uma certa reparação. Existir, ser para ela, era algo que ela não podia fazer sem dar nada ao outro. Né? Ser era algo que precisava dar algo para o outro. Ela tinha sempre que estar, como se a existência dela, o ser, né, entre as relações, mobilizasse um incômodo no outro. E ela estava o tempo todo reparando isso. Né? E esse movimento é levado, né, é interpretado pela analista, porém com pouco efeito, exatamente por aquilo que a gente falou, né, de que esse lugar conteudista, esse campo representacional, ele tem menos eficiência para esses casos limites, porém não é jogado fora, como a gente está vendo, vê que de vez em quando há ainda o uso e o recurso da interpretação, né? E a analista pensa que se houve algum efeito essa interpretação que ela faz em relação a esses presentes que a Ana dá para a própria analista, um bolinho, uma bolachinha para a mulher da instituição e tal. Quando a analista faz uma interpretação sobre isso, né, sobre essa condição reparatória dela de para existir, né, não pode ser de graça, exatamente, né? A interpretação só faz algum sentido num plano relacional, diz a analista. Como se a Ana aceitasse a interpretação para dizer assim, tudo bem, eu vou aceitar já que você me dá tanta atenção. Né? Mais o efeito relacional do que o efeito conteudista, né? É posto em cena pela interpretação. Então, nesse sentido, o que a gente tem e o que o André Green propõe a partir de um conceito que ele chama de posição fóbica central, né, que seria um medo em si, não é um medo de algo, não é a fobia clássica da neurose, na qual a gente tem medo de barata, medo de sapo, de cobra, de fantasma. A gente põe uma representação palpável na qual o phobos é destinado, né? Temos medo de algo, por mais que no campo psicanalítico a fobia vai ser pensada como um deslocamento representacional. Eu tiro o objeto do medo e coloco outro, né, para substituir, para desviar a atenção do que realmente me impacta, do que me causa medo. A posição fóbica central em André Green é um medo em si, é um enquistamento, uma inibição radical, um isolamento, uma morte psíquica. É se confinar no indizível, certo? O efeito disso é o desinvestimento da cadeia associativa, certo? Essa posição fóbica central teria como efeito fundamental o ataque ao campo associativo, certo? Ou seja, a falha no pensar, aquilo que a gente viu ela dizendo inicialmente. Pensar, não tenho tempo, né? E o Green exalta que essa posição fóbica central, às vezes vem, esse ataque ao campo associativo vem apontado pelo próprio paciente. Quando o analista lança alguma interpretação e é cortada abruptamente, né? E Ana fazia isso. A analista tentava fazer associações interpretativas entre o desamparo e o transbordamento físico dela, né? De como ela jogava o desamparo no corpo, e ela repelia dizendo, o que me importa é o emprego, eu estou precisando do emprego, eu não quero saber disso não. Né? Como se ela cortasse o plano associativo, né? Por estar nesse enquistamento, por estar nesse tempo em que a gente né, vai se confinar no não dizível, no indizível, né? No não dizível não, no indizível. Tá terminando, viu, gente? O desinvestimento e aí vem
o que o Winnicott chama da experiência de... O Winnicott é um autor que vai trabalhar muito com os borderlines, né, com os pacientes limítrofes. E ele vai apontar que a experiência analítica, né, a situação analisante com esses pacientes, o fim de análise com esses pacientes se dá na medida em que é possível ressurgir o afeto. Veja que a gente está falando de uma paciente, você não vê afeto nela, né? Você vê aí uma camada de sintomas, você vê uma dimensão de uma fragilidade de sofrimento primitiva, mas você não vê ela se afetando, né? Ela faz uma queixa de solidão, mas afetação você não sente. E o Winnicott aponta que, do mesmo jeito que na elaboração, que seria o caminho pressuposto na clínica clássica, né? Na medida em que você elabora seus conflitos, elabora seus conteúdos recalcados, que você organiza esses processos intrapsíquicos, né, de representações, você avança para a análise, ganha alta aí em muitas aspas, né? No trabalho com os borderlines, é o ressurgimento do afeto que é esse ponto importante para uma organização dos processos, né? E aí a gente tem em Ana uma situação que traz esse ressurgimento do afeto. Ela briga com o filho porque o filho mais velho reivindica um lugar que não tinha. E ela briga com esse filho, né? E aí eu queria mais uma vez ler aqui com vocês. Tá aqui na página 53, só para ilustrar mesmo, porque aí a beleza do texto é muito melhor do que eu colocando aqui. Ela diz assim, no finalzinho da 53, indo para 54. Eis que então, numa sessão, Ana conta que depois de uma briga com o filho mais velho, que demandava ter a própria cama, ela teve uma crise de choro e de asma. E quando se recuperou, se lembrou de que quando era criança não tinha roupas próprias. Olha a recordação vindo, olha o traço minésico retomando que ela não trazia, né? Ficavam todas em um cesto e eram partilhadas pelos irmãos de diferentes idades. Lembrou-se que tinha muito nojo de compartilhar as calcinhas, né? O que seria algo da ordem do próprio ao sujeito era compartilhado. Com isso, resolve atender a demanda dos filhos de que cada um teria sua própria cama e que o marido ficaria definitivamente com o sofá. Me lembro de questionar nesse ponto a reação do marido à decisão dela. E ao que ela responde, ele podendo tomar a cervejinha, tá tranquilo, né? Na sessão, procuro ligar o que estava falando com o que havia me contado no início sobre o dividir o berço com o irmão. Não havia momentos de solidão, mas uma invasão, uma sobreposição. Ou fica suja e desamparada, ou fica misturada. Nas sessões seguintes, procuro pensar com ela isso junto com o assunto do enquadre. De um lado, não consegue estar presente nas duas sessões. Aceita, fica sozinha, né? Fica sozinha, de outro, mistura dinheiro com comida na hora de pagar, retribuir. Ela aceita finalmente reduzir o número de sessões e passa a pagá-las em dia, ainda que leve um tempo para quitar a dívida, não aceita gratuidade, né? Então, o ressurgimento do afeto, aquilo que o Winnicott diz ser o equivalente da elaboração nos casos borderline, né? Traz aí, né, junto com esse banho de palavras da analista, conceito de Anzier, né, traz esse banho de palavras que permite a construção, né, a construção de uma experiência nunca vivida, de cuidado. Uma experiência onde o jogo intersubjetivo permitiu acessar elementos intrapsíquicos, construir elementos intrapsíquicos, né? E aí a gente tem um processo onde é possível as ligações entre as representações coisa, que Freud traz lá no inconsciente, e a representação palavra. É possível dar sentido à coisa a partir de uma palavra. Né? É possível fazer o link entre a coisa
e a palavra. Né? E essa entrada que Green diz ser a entrada na lógica da esperança, aonde os processos secundários, que são esses processos de representação, eles podem ser viabilizados, podem ser utilizados por um paciente que até então se valia de processos arcaicos, aonde a representação não ganhava cena, não ganhava nada. Né? Nós temos aí, né, nessa junção da representação coisa com a representação palavra, a possibilidade de criar o que Freud chama uma paraexcitação, um aparelho de proteção à experiência do si mesmo, que não mais é intrusivo, né? As experiências pulsionais já não são sentidas como intrusivas, porque há alguma camada que protege, que diferencia interior de exterior, né? Que diferencia o eu do outro, que permite um trânsito mais tranquilo entre esses lugares, esses limites, né? E, em alguma medida, essa lógica da esperança permite o que Green chama de processos terciários, né? Que são processos que vinculam, que permitem as relações entre os processos primários, que são livres, são irrepresentáveis, e os processos secundários, que são tônicos, representacionais. O processo terciário é exatamente esse lugar entre esses dois processos, onde algo do sujeito pode ser alçado, pode ser pensado, né? Onde, a partir disso, é possível fazer pensar o impensável. É possível fazer representar o irrepresentável, né? E aí a gente pode sair dessa oscilação entre o excesso e o vazio, que, ao meu ver, são novos limites da psicopatologia contemporânea. Tema esse que é da nossa próxima jornada de psicologia e psicanálise de Natal, que vai ser em outubro, e que a gente já está se organizando com 2 grandes teóricos sobre esta temática, né? Sobre este amplo espectro de temática que essas novas psicopatologias contemporâneas têm nos desafiado na clínica e na prática psicanalítica. E é isso, galera. Eu espero que tenha sido útil, né? É um desafio tamanho esses casos. O analista é convocado a realmente sair do lugar comum, sair da caixinha, sair do habitual, para poder fazer o que eu acho que é a função da psicanálise na ética. Ethos, em grego, é oferta de lugar, é oferta de morada para o sujeito. E aí, eu acho que é essa a premissa que a gente deve ter em mente. Essa possibilidade de ofertar um lugar, ainda que isso exija da gente o desafio de pôr o corpo na análise, de se pôr a pensar de se pôr num trabalho que vai para além dos limites da clínica clássica. Saravá, galera. Muito obrigado pela presença, pela atenção. Buenas. Bom, esse livro aqui, né, Atendimento Psicanalítico de Pacientes Limite, é uma coleção maravilhosa, né, que traz aí vários casos clínicos, né? Essa também é uma coletânea da Cláudia Amorim Garcia, da Marta Rezende Cardoso, Limites da Clínica, Clínica dos Limites. Uma coletânea também com vários autores, o Birman, Luiz Cláudio Figueiredo, Maria Helena Fernandes, a Herzog, né? São grandes teóricos que estão aí trabalhando com esses limites da clínica, que é a clínica dos limites, né? Tema esse aí que a gente está mergulhado hoje. Esse é um texto de 2019, um texto novíssimo aí, que saiu agora, né, quentinho do forno, do pensamento clínico ao paradigma contemporâneo, um texto do André Green com Fernando Urribari, né, que é um psicanalista argentino muito próximo do André Green, e aqui tem um diálogo entre eles sobre essa clínica contemporânea, sobre esse
novo lugar e esse novo fazer que a clínica tem nos exigido. E por último, também do André Green, A Loucura Privada, Psicanálise dos Casos Limites, onde a gente tem aqui, por exemplo, o Relatório de Londres de 1975, que é um marco fundamental, né, sobre essa clínica dos limites, onde André Green faz uma vasta pesquisa de diversos autores, diversas influências conceituais e teóricas para pensar esse novo paradigma que ele diz: a psicanálise está em crise e é preciso responder a essa crise. Indico pra caramba esse texto, é um marco realmente importante sobre essa clínica dos limites e os limites da clínica. Saravá, galera!